Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e encosta do jogo aberto, comentando tudo aí sobre o Flamengo, que venceu o Fluminense aí no Maracanã por 1 a 0 com gol de Pedro, né? E segue vivo aí na liderança. E já o Fluminense é lanterna do Brasileirão, né? Tem lance polêmico aí que vai ser mostrado nesse vídeo aqui. Então assista até o final e não perca nada. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Desse jogo, do Grenal, mas hein? A polêmica mesmo tomou conta do Fla-Flu. O Flamengo é líder do campeonato, venceu por 1 a 0 a partida. Num gol muito polêmico. Aliás, também teve um outro lance entre o Ganso e o Davi Luiz, que ninguém falou muito nisso. Enfim, vamos mostrar como foi essa história e depois todas as reclamações, opiniões, a gente mostra na sequência. Tarde sem dúvidas rubro-negra. Um Fla-Flu onde o Fla foi dominante do início ao fim. Mas que nem por isso deixou de ser polêmico. Foi determinante o resultado do jogo, que pese que o Flamengo jogou melhor que o Fluminense, mas quem definiu o resultado do jogo foi a arbitragem. Só que para chegar na reclamação de Fernando Diniz, muita bola rolou no Maracanã. Depois de 15 minutos equilibrados, os comandados de Tite passaram a dominar as ações do jogo. Só no primeiro tempo foram 6 finalizações do Flamengo contra nenhuma do Fluminense. A maior parte delas explorando os erros deixados pela zaga tricolor. Situação que se repetiu não só 2, mas 3 vezes na etapa inicial. Lohan também teve a chance de abrir o marcador. Fábio salvou com o pé. Já nos acréscimos, Davi Luiz e Ganso se desentenderam. Um cartão para cada lado. No lance seguinte, o zagueiro do Fla caiu na área e pediu o pênalti que teria sido cometido pelo meia do Flu. A arbitragem mandou seguir. Na volta do intervalo, o cenário permaneceu o mesmo. Ataque contra defesa. Até que aos 36 minutos, Bruno Henrique caiu dentro da área depois dessa disputa com Calegari. Dessa vez, pênalti marcado. A bola quica, ok? A bola fica em disputa pelos dois. O branco tenta tomar a frente, ele desequilibra, tá? Sozinho. Eu não vejo esse braço com impacto, ok? Eu acabei de ver o lance agora e o pessoal tinha falado que não tinha sido pênalti. De fato, não foi pênalti. Sob ótica nenhuma, pela minha opinião, não dá para admitir que a pessoa acha que aquilo ali é pênalti. E é mais falta no Calegari pelo braço do Bruno Henrique, mas o Calegari não tem como dar aquele pênalti. Impossível o cara dar o pênalti e o VAR não chamar. Pedro, que nada tinha a ver com o lance, chamou a responsabilidade e fez valer a lei do ex. 1 a 0. Esse foi o terceiro jogo seguido que o Flamengo balançou as redes depois dos 40 minutos do segundo tempo. A equipe mereceu vencer. Mereceu. Ela teve nas 3 alturas, e eu digo que a bola determina as nossas marcações, tá? No tiro de meta, na intermediária, ou quando furava as nossas pressões, a gente retomava rapidamente, os externos rapidamente retomava para deixar a equipe compactada. Então isso foi gratificante para quem olha o desempenho da equipe e chegar no final e dizer assim, poxa, fez por merecer, independentemente do momento de ter feito o gol, fez por merecer. Se eu não me engano, o Tite passou uma porcentagem ali que mostra que os gols são feitos nos finais das partidas. A gente, inclusive, tomou alguns gols assim. Então, é um momento ali que a gente tem que estar muito concentrado, tanto para defender quanto para atacar. E a gente tem tido êxito nisso. Acha que acabou por aí? Nada disso. Ainda teve tempo para 2 cartões vermelhos do lado tricolor. Lima, por essa entrada em Ayrton Lucas, e Fernando Diniz, por reclamação. Em relação à expulsão, se você ver ali o que eu falei provavelmente pro Bandeira vai colocar, que eu falei que sempre tem confusão quando ele aparece no Maracanã. E aí foi isso. Então não teve xingamento da minha parte em relação pro Bandeira, porque o cartão que eu tomei foi por conta da minha forma de abordar o Bandeirinha. E pro Bandeira foi isso que eu falei. Assim, toda vez tem confusão. Vocês não foi ver o VAR, não foi ver o VAR, ficou naquilo. E o juiz deu o primeiro amarelo e eu falei, pá,
Tá me expulsando porque eu tô falando que tem confusão toda vez que você vem aqui, e ele deu o segundo amarelo. Com a vitória, o Flamengo chega a 24 pontos e segue na liderança do Campeonato Brasileiro. Além disso, o tabu no Clássico se mantém. Já são 8 partidas sem perder o Fla-Flu. São duas grandes equipes. Talvez a equipe que tenha, na Libertadores, a segunda ou terceira melhor campanha. Com um extraordinário técnico, há um respeito muito grande. No Fluminense, em 11 jogos do Brasileirão, são 7 derrotas, 3 empates e apenas uma partida vencida. 6 pontos somados e a última posição na tabela. Eu nunca tive na minha carreira inteira e não vou ter problema e medo de ser demitido. É um momento ruim do Fluminense, mas estou tentando de tudo, nos limites das minhas possibilidades, para ajudar o time a melhorar e conseguir as vitórias. Bom, jogo polêmico por causa desse pênalti marcado e que foi definidor do resultado. O Pedro converteu a penalidade, o Fábio quase com o pé ainda pega. Mas o grande detalhe é esse para você. Você marcaria essa penalidade, sim ou não? Porque eu já ouvi tanta opinião. Quando todo mundo se divide, eu absolvo o árbitro, que nesse caso era o Rafael Klein, do Rio Grande do Sul. Assim, a gente, na hora que... o pênalti polêmico. O pênalti polêmico, porque quando eu fui ver a imagem, não tem nada de polêmico. O Bruno Henrique encosta nas costas do menino e empurra ele. Para mim, foi falta antes do Bruno. Olha lá. Aí ele acaba pisando. Essa não é a origem do lance, né? A origem do lance é quando o Calegari primeiro empurra o Bruno. Eu acho que o Calegari ele não sentiu que o Bruno estava tão perto. Teve contato. Não, na minha opinião, ele empurrou também. Eu daria esse pênalti. Olha lá agora. Já estou em desacordo. Mas eu ouvi as pessoas falando, o Diniz, vários jornalistas, comentaristas, e muita gente falando que não daria, mas muita gente, principalmente os comentaristas de arbitragem, dizendo que dariam essa penalidade. E, para mim, começa o lance. Primeiro o Calegari, depois vem o Bruno Henrique, que encosta nele também. Essa disputa por espaço, ele cai e, sem querer, ele faz o pênalti. Mas sem querer também é pênalti. Sim, mas aí, assim, eu fico olhando, né? Você falou e tal do Bruno Henrique, eu olhei mais uma vez. Ele acaba tropeçando. Primeiro é o Calegari, que eu acho que ele nem percebeu que o Bruno Henrique estava tão perto dele. Aí quando ele vê, quando ele vê o Bruno Henrique tá se aproximando. Olha lá. Aí tá o contato. Aí ele, primeiro é o Calegari, aí depois é o Bruno. Aí vem, continua, aí agora o Bruno. Aí o Bruno estica a mão. Aí ele cai. Aí quando ele cai... Então, mas quando ele cai, o pênalti foi aonde? Quando ele cai ou foi no empurrão? Não, eu acho que quando ele cai. Então ele tropeçou, então não foi. Pra mim não, mas se você tropeçar e derrubar alguém, você pode fazer um pênalti também. Será? Pode, claro. Se é pro Flamengo, é pênalti. Agora, eu, honestamente, fiquei impressionada do árbitro não dar um pênalti do Ganso, dois até que ele cometeu dentro da área, na minha opinião, pra cima do Davi Luiz, e nada, o juiz mandou seguir. Então, a gente tá mostrando o lance. A nossa imagem é muito longe, é uma pena, né? Esse aí pênalti. Esse aí foi mais pênalti que pênalti. Gente, então, é isso que eu não entendo. Porque ele pega embaixo, ó. Embaixo a mão em cima. Olha lá, como é que pode? Então, é um jogo polêmico, sim, mas aí eu vi muita gente falando assim, o VAR não chamou o juiz. O VAR só vai acionar o árbitro quando ele discorda do árbitro. Boa. Quando ele considera que a decisão em campo é errada. Como é um lance interpretativo, e esse lance do Bruno Henrique com o Calegari, na minha opinião, ele é interpretativo, o VAR ou concordou ou deixou prevalecer a decisão de campo, que é o que normalmente acontece em lances interpretativos. Você tem uma interpretação, eu tenho outra. Isso. Então, esses lances, se o VAR ou não tem uma conclusão, ou concorda, ou ele respeita a decisão de campo, ele vai prevalecer aquilo que foi marcado. Mas é bom você falar, esclarecer isso, porque tem muita gente que está na dúvida ainda. Está pedindo pro VAR chamar. Pro VAR não sei o quê, porque pro juiz ir lá ver. Não é o juiz que vai por conta. O VAR é que chama o juiz caso ele não concorde. Ele não vai estar de acordo com o que o juiz marcou, ele chama. Vai no monitor, dá uma olhadinha. Mas se o VAR está de acordo, ele não chama. É isso que o pessoal tem que entender. É protocolo. Agora que o Ganso fez os 2 pênaltis no Davi Luiz, isso então, você concorda com isso? Eu fiquei impressionada. Eu acho que ali já começa o erro. Já começa a ter alguma coisa. Então, é difícil apitar um clássico, ainda mais o Fluminense na lanterna do campeonato, o Flamengo brigando pela liderança, que de fato ela veio, mas que é um lance polêmico, lógico que é. E eu ouvi inúmeras manifestações, olhei, revi, e tá difícil de você chegar numa conclusão. Então,
eu absolveria o árbitro neste. E a minha conclusão, então, não foi tão absurda assim. Não, claro que não. Não dar o pênalti não. e optar pela falta O Diniz também. concorda com você, enfim, é complicado. É complicado. Agora, vamos falar em clássico, mas é de Grenal. X estava com a bola, mas eles estão com a bola onde eu quero que eles fiquem com a bola. Perto do meu gol, eles não vão ficar. O Sampaio falou algo assim na entrevista ontem. O problema é você não... o adversário ter a bola em uma zona que lhe cause perigo. Ontem não causava, né? Não causava. E então o Tite não tem problema. O Tite falou depois do jogo contra o Bahia, que o Bahia teve muita posse de bola. Ele falou, nesse nosso momento, não tem problema o adversário ter a posse, mas eles não vão nos dominar. Então pode ter a posse de bola, mas dominar o Flamengo, em que você encurrala, em que você... Exatamente. Não significa que ele está sendo pressionado, né? Exatamente. É que às vezes a gente fala, né, Mari, de... Que o domínio passa por isso. Controle. Tá, ok. Pode controlar a posse da bola. Eu tô no meu controle de jogo. Sim. Você tá com a bola aí, beleza. Fique à vontade. O controle do meu Agora, jogo, não das minhas fique com a ações. bola aqui perto da minha área. Mas vocês acham que isso vai ser esse recorte? Não é isso, Mari? É que eu ia fazer a mesma pergunta. Não se é faça a sobre, pergunta. se é sobre a Copa América ou se é uma característica do trabalho do Tite? E dos jogadores, né? Porque quando a gente está falando de ausência de Copa América, a gente está falando principalmente de Arrascaeta e De La Cruz. Isso. Que são jogadores, principalmente o De La Cruz nesse contexto. Exatamente. Ele dita muito o ritmo do jogo do Flamengo, né? O De La Cruz. E aí tem momento que você fica um pouquinho mais com a bola, que você pensa mais no jogo. A gente só vai ter certeza disso depois que eles voltarem. Mas, por hora, eu vejo isso como uma adaptação ao momento que o Flamengo está passando e o Tite, por enquanto, 100% no planejamento. É uma adaptação, Marra? Sim, acho que sim. Agora, a gente está falando isso em junho. A gente tem que lembrar disso em novembro. Porque daqui a pouco voltam os jogadores. Daqui a pouco vai ter, assim, até reforço em outros times e tal. Eu acho que o fato de deixar mais a bola com o outro tem tudo a ver com esses jogadores que estão fora. Mas pode ser que em outubro esse time, lembra, quando a gente precisou de fazer isso, quando estavam assim os caras, vamos fazer de novo, porque hoje o outro está melhor. Entende? Pode ser que isso pode ter sido uma matéria já estudada. Num mata-mata, isso pode ser suficiente para a gente avançar? Pode. Se você pensar em Libertadores, pode. Isso. E aí, né, Mari, também tem, por um lado, acho que por todo, um lado não, né, algo importante, uma adaptação do mérito, né, da comissão e do Tite, e o que me chama a atenção é que a torcida não tem se incomodado. A gente conversou sobre isso, Marra, quando você estava de férias, acho que a Mari estava aqui, porque é muito, muito doida essa relação, né, porque o Flamengo, quando alguns técnicos não agradavam, é porque a gente conversava aqui, a torcida do Flamengo quer amasso, quer 5-0, quer 8-0, ganhar de 1-0 não vale. Só que nesse momento, o Flamengo ganhando um Bahia com um gol do Davi Luiz no último minuto, a torcida explode, o Tite se emociona. O Flamengo vence o Fluminense por 1-0. São placares magros, mas que a torcida não está interpretando como algo ruim. Então, nunca foi só sobre o placar, né? Mas sabe o que eu acho que é? Não é sobre o placar, mas é quando o placar quando muda o número no placar. Porque imagina esses 3 últimos jogos foram com gols nos acréscimos, não foi isso? Se fosse no primeiro minuto de jogo, jogar lá atrás... Imagina se é no primeiro minuto e depois o Flamengo ficar sem a bola. A torcida ficar numa massa e tal. Como assim? Tá um jogo difícil. Você acha que é o contexto do jogo? Eu acho que é nesse sentido. Como o jogo é enrolado, e no final... Tem o gol ali do Davi Luiz, tem o gol do Pedro, tem o gol no final, né, do Atlético Paranaense. Do Paranaense, exato, nos acréscimos. O torcedor sai com a sensação de lutamos até o final e conseguimos o ponto, conseguimos a vitória. E é um contexto diferente também, né? Mas eu estou imaginando o seguinte, se é no começo do jogo e o jogo termina assim, 1-0, 1-1, aí a torcida criticaria. É uma boa interpretação. Talvez o tempo do gol dá a sensação de uma coisa mais heróica, né? Isso. Mas é algo que a gente não tem como saber. Não tem como saber, Não, e essa maneira do Flamengo jogar, ela não necessariamente está ligada a um jogo feio. Não está feio de acompanhar. Ele está até emocionante. Não, o feio ontem era o Fluminense. Então, exatamente. Então, assim, não é que a gente está falando justamente isso. O Flamengo não está desempenhando e aí esse 1-0 está muito chato. Ele vem de uma super goleada contra o Vasco, ainda com os seus titulares. E aí, depois, o contexto todo, ele poderia influenciar negativamente no Flamengo. Então, tem aquele jogo contra o Grêmio, em que as mudanças acontecem. É o Léo Pereira de lateral, é o Léo Ortiz já iniciando essa nova função de volante. E aí fica uma coisa amarrada. Ele perde jogadores por lesão nessa mesma partida. Então, ele ainda foi se superando
diante de todas essas adversidades e ganhando jogos. E o enredo contribui, né? Porque aquele do Davi Luiz contra um adversário super difícil, que é o Bahia, uma briga direta pelo topo da tabela, o Flamengo vai lá e ganha. Clássico contra o Fluminense, essa forma de jogar, pressão, saída de bola, forçar o erro do adversário, você vai criando ingredientes para a partida ficar animada, independentemente do placar. E acho que o torcedor reconhece essa dificuldade nesse período também. Ele sabe que nesse momento de Copa América, o importante é o Flamengo estar ali, né, disputando a liderança da competição, Marcos. Claro, não, e era sério. Quando a gente vê o número de jogadores convocados, quando a gente vê o time do Flamengo com dificuldade para repetir o que é a sua principal ideia de jogo, gente, não dá para reclamar de jogo. Não dá não. Porque agora era para estar passando aperto. E agora o que está acontecendo, está liderando o campeonato. Ou seja, se tivesse com todo mundo, não tem receita de bolo perfeita, né? Mas se tivesse com todo mundo, a sugestão poderia estar até com mais pontos de vantagem, poderia não ter empatado, poderia ter vencido, poderia estar jogando ainda mais. O Flamengo, no período de maior complicação do calendário no ano, está numa sequência positiva. E você acha que a torcida entende isso também? Eu acho que sim. Porque é difícil medir ali o quanto o torcedor vai ter de paciência com certos momentos, né? A gente pode falar de outras equipes, mas parece que o torcedor do Flamengo está entendendo a dificuldade do momento, não parece? De estar abraçando, parece. E outra, né, gente, que a gente não pode esquecer, era um clássico, né? Sim. Eu sei, Fluminense é lanterna, eu sei tudo isso, mas era ainda assim um Fla-Flu. Então, ganhar o Fla-Flu é a primeira coisa. Depois, você vai ver, mas está em sequência positiva, está na liderança, tá... Mas a primeira coisa precisava ganhar, clássico é para ganhar. E é dar os méritos também para esses jogadores que estão aproveitando a oportunidade, né? Sim. É o caso do Wesley, do Lohan, do Davi Luiz, do Léo Ortiz. Vários jogadores que estão recebendo essa oportunidade. O Gerson, o protagonista dessa sequência. Então, acho que a torcida ainda tem isso, né? Aproveitando o momento desses jogadores. Esse resgate do Gerson acho que é muito importante ali para os rubro-negros também, né? Bom, ele já iniciou esse resgate também, ainda quando tinha ali o De La Cruz e o Arrascaeta, né? Isso. A partir do novo que dali ele divide protagonismo, né? Agora ele consegue... Bom, Então é isso, galera, chegando mais um fim de vídeo aqui no canal. Vamos falar um pouquinho aí sobre a análise aí dos comentaristas, né? Primeiro vamos falar um pouco sobre o jogo aberto aí. Renata Fã aí defendeu o Flamengo aí, né? Falou aí que ela achou que foi pênalti ali, né? Porque sem querer também é falta. O Bruno Henrique ali, né? Tava em disputa ali de bola com o jogador. Primeiro o Calegari empurra Bruno Henrique, aí ele também empurra, né? Os dois estão brigando por espaço. Só que como o Bruno Henrique é mais forte, aí caiu, né? Aí assim derrubou o Bruno Henrique, né? Foi sem querer? Foi sem querer, mas é falta. Então é pênalti para o Flamengo ali, bem marcado, né? E também Renata Fã ainda ressaltou ainda mais, né? Lances que muitos comentaristas não comentaram, que foram os dois lances ali de Ganso durante ali, né? Marcando o Davi Luiz, né? Que puxou duas vezes, agarrou o jogador ali na frente ali do juiz, duas vezes. Ele poderia sofrer o pênalti, mas o VAR não chamou, porque interpretou que o juiz estava de frente, estava olhando, mas era pênalti, né? Inicialmente foi pênalti ali, ele agrediu o jogador ali, Davi Luiz, e assim derrubou o jogador e tirou o jogador da jogada. Claro, tem lances que o VAR ele interfere, que não era para interferir, e lances que era para interferir ele não interfere. Como nesse lance aí era para interferir, ter mostrado o juiz ali aquela falta ali que teve no Davi Luiz, e assim dando mais um pênalti ao Flamengo, que poderia, né, até se tornar uma goleada aí do Flamengo, que jogou muito melhor do que o Fluminense. Teve vários lances perdidos ali com o lance de Lohan, o lance de Gerson, dois lances de Gerson, né, de Pedro também que ele perdeu. Então o Flamengo poderia ter goleado o Fluminense, saído aí com um placar muito maior, né? Então é isso, o Flamengo venceu, segue ali no Brasileirão, né? E continua aí crescendo, né? Mesmo com muitos desfalques na Copa América. Qual a sua opinião sobre isso? Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.